Nesse devocional de número 3, eu gostaria que nós analisássemos um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13 até o verso 35. Essa passagem ela está logo após a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, e é um texto bastante conhecido que eu particularmente gosto muito, e eu queria trazer uma reflexão em cima desse texto. A partir do verso 13, a Bíblia fala de dois discípulos de Jesus que iam por um caminho. A Bíblia relata que eles iam a um caminho de uma cidade chamada Emaús. E os dois conversavam, caminhavam e conversavam. E Jesus, logo após a sua ressurreição, aproxima-se deles. Mas o verso 16 diz que os olhos deles estavam fechados e eles não reconheceram que era Jesus que caminhava, que se aproximou deles naquele exato momento. E observa a conversa deles, o que eles estão conversando e como eles estão tristes nos seus relatos, nas coisas que eles estão compartilhando um com o outro. A partir do verso 17, Jesus começa a conversar com eles e pergunta o que está acontecendo. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele, Jesus, lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aqui nós vemos uma declaração interessante daquele discípulo chamado Cleopas. Nós já vimos dois discípulos caminhando após a ressurreição de Cristo, conversando. O texto fala que eles estavam tristes e Jesus pergunta a eles por que eles estavam tristes. E eles iam caminhando e se lamentando por tudo que tinha acontecido. Jesus, mesmo sabendo, ele era o próprio Jesus, então ele sabia de tudo que tinha acontecido. E mesmo sabendo, ele se dirige aos discípulos perguntando quais coisas eram aquelas que eles estavam conversando. E nesse verso 18 e 19 nós vemos uma declaração interessante de um dos discípulos, que fala que eles estavam se lamentando acerca de tudo que tinha acontecido em Jerusalém e era sobre Jesus o Nazareno e tudo que tinha acontecido com ele. E ele fala assim a respeito de Jesus, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Essa declaração ela é interessante porque nos mostra algumas coisas. Naquele contexto do povo judeu, eles tinham as promessas que eles tinham nas escrituras, nos profetas, em Moisés, na lei, profecias para Jerusalém, para os judeus, de que haveria um rei, havia de vir um rei que ia reinar sobre o trono de Davi, que ia ser rei sobre Israel e que ia restaurar Israel. Então eles falam também no versículo 21, deixa isso claro: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então eles relatam que eles esperavam, eles tinham colocado a esperança de que Jesus, aquele profeta, ele era o rei, que fosse ele que remisse Israel. Então nós vemos no Antigo Testamento todas as profecias a respeito de Cristo, mas muitos dos judeus eles tinham uma visão equivocada a respeito do Messias, a respeito do rei que Deus prometeu a Israel que ia julgar, que ia sentar no trono de Davi e que seu reino não teria fim. Então eles esperavam um homem poderoso, um homem que fosse ser rei de forma visível, de forma física. E Jesus foi crucificado, foi morto, e agora eles estavam ouvindo boatos de que Cristo tinha ressuscitado, mas eles não sabiam ao certo o que tinha acontecido. Então é uma passagem que deixa claro que eles estavam muito confusos a respeito de quem era Jesus, de quem era o Messias. A partir do verso 25 nós começamos a ver Jesus se revelando aos discípulos. Ele começa a dizer: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então Jesus começa a dizer que eles não tinham entendido realmente o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Esse é um versículo-chave que nós estamos lendo nesse texto.
o verso 17 que diz: "E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras." Jesus, ele faz uma declaração importantíssima, mostrando na lei, aqui quando ele se refere a Moisés, está falando da lei e dos profetas, no Antigo Testamento como Escritura, e que toda a Escritura ela apontava para Cristo, ela apontava para o Evangelho, ela apontava para aquilo que tinha acontecido naqueles dias, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então essa é uma declaração importante que nos faz entender o quanto a Escritura ela é completa, enquanto a Escritura, a mensagem da Escritura, ela é uma só, ela aponta para Cristo, ela aponta para a cruz, ela aponta para a mensagem do Evangelho, que foi aquilo que aconteceu com Jesus Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. O texto relata que Jesus continuou caminhando com aqueles discípulos e ensinando eles sobre as Escrituras. A partir do verso 30, fala de como Jesus abriu os olhos daqueles discípulos para que eles pudessem entender de fato que aquele que caminhava no meio deles era o próprio Cristo, era o próprio Messias. No verso 32, nós lemos uma linda expressão, uma linda declaração dos discípulos, que diz assim: "Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras." Então, além da declaração de que quando Jesus ele sentou com eles na aldeia e ele partiu o pão e deu graças, e aí a Bíblia fala no verso 31 que os olhos deles foram abertos e eles conheceram e deram a entender que ali era Cristo que estava no meio deles, e teve a revelação de forma sobrenatural, os olhos deles foram abertos, como no início do texto fala, que nós lemos, que os olhos deles estavam fechados e eles não puderam ver que era Cristo que caminhava com eles. Nesse verso 31 fala que sobrenaturalmente os olhos deles foram abertos e eles puderam ver que era Cristo que estava no meio deles. E no verso 32 nós lemos essa declaração. Eles, depois que Jesus desapareceu do meio deles, eles compartilham um ao outro como o coração deles ardia enquanto Jesus ensinava as Escrituras e como eles tiveram ali uma revelação do Senhor e do Evangelho. E essa passagem conclui-se relatando que os discípulos eles voltaram para Jerusalém, encontraram os 11 apóstolos lá reunidos e contaram e relataram tudo o que tinha acontecido, e logo depois Jesus aparece entre eles e eles assim têm a certeza de que Cristo verdadeiramente ressuscitou, e eles terminam essa passagem muito diferente de como eles começaram. Nós vemos 2 discípulos caminhando tristes no início dessa passagem, lamentando por tudo aquilo que tinha acontecido. E nós concluímos essa passagem, a nossa leitura, vendo 2 discípulos tendo a revelação do que realmente era o Evangelho, e a revelação vinda das Escrituras, que o próprio Jesus revelou para eles, que o Messias havia de vir e padecer tudo que padeceu, com o propósito de Deus de remir os pecadores. E eles tiveram naquele momento a revelação da ressurreição de Cristo, e que aquele Jesus, aquele profeta que eles falaram que era poderoso, que eles esperavam que era o rei, que remisse Israel, eles entenderam de fato que o rei que ia sentar no trono de Judá, que ia vir da linhagem de Davi, ia ser rei eternamente sobre Israel, que tudo isso eram verdades espirituais da vida daqueles que crescem no Evangelho em Cristo crucificado. E eu quero concluir essa reflexão de hoje aplicando para os nossos dias essa passagem. Eu queria aplicar no nosso contexto de evangelismo, de evangelização. Nós sabemos que como igreja nós temos esse papel, essa função de mostrar Cristo ao mundo. E nesse texto eu queria mostrar para vocês e refletir um pouco de que Cristo dá uma aula sobre evangelização nesse texto, mostrando como deve ser a nossa evangelização nos dias atuais, como a igreja ela deve se envolver, como a igreja ela deve agir na evangelização, na declaração e no compartilhar do Evangelho no nosso tempo. E trazendo esse texto para a nossa realidade, nós vemos quantas pessoas hoje em dia que estão como aqueles discípulos, tristes, caminhando por aí, muitos que já até ouviram falar de Jesus, mas não compreendem de fato quem Cristo é e o que é o Evangelho.
Muitas vezes o que eles ouviram é o Cristo milagroso, o Jesus que traz bênçãos, o Jesus que cura. E naquele tempo nós sabemos que, naquele contexto, havia muitos discípulos que caminhavam no meio da multidão, seguindo Jesus, mas que na verdade eles estavam apenas atrás das bênçãos, eles estavam apenas atrás dos sinais, das curas. E o texto não relata, mas poderemos supor que esses 2 discípulos poderiam ser pessoas que estivessem naquela multidão, seguindo Jesus, mas que não tivessem realmente entendido de fato o que era o Evangelho. E muitas pessoas hoje em dia, no nosso contexto, na nossa geração, que às vezes já ouviram até falar sobre Jesus, mas não conhecem de fato o Cristo e o Evangelho e a mensagem central do Evangelho, a mensagem da cruz. Então esse texto traz essa verdade e nós podemos aplicar no nosso meio. Uma segunda coisa que nós podemos aplicar no nosso tempo é a forma com que nós devemos evangelizar. Nós vivemos uma geração que usa muito métodos para evangelização, que tenta com muitos meios alcançar as pessoas. Mas nós vemos nesse texto o próprio Jesus mostrando que a forma com que ele escolheu para alcançar o coração, para abrir os olhos das pessoas que estão no mundo, que estão perdidas e que não conhecem a Cristo ainda, é através das Escrituras, é através da exposição da palavra. Então, quando nós abrimos a palavra, quando nós pregamos fielmente as Escrituras, nós temos que ter confiança em Deus, confiar no Espírito Santo, de que Ele vai abrir o coração das pessoas e de que, sobrenaturalmente, a conversão vai acontecer no coração das pessoas e que Deus, o próprio Deus, Ele vai realizar isso. Então, essa é a verdade que eu queria trazer para nós hoje, que nós precisamos ser fiéis, nós precisamos apenas ir até as pessoas que estão por aí nos caminhos da vida, tristes, e nós precisamos ir até eles, abrir as Escrituras e expor a palavra, e como a própria Bíblia diz, falar de todo o conhecimento de Deus, expor todos os mandamentos, toda a verdade. A Bíblia, nós cremos que a mensagem da Bíblia ela é uma só. A mensagem do Evangelho ela é uma só. Então que nós possamos abrir de Gênesis a Apocalipse. A mensagem da Bíblia é Cristo, é o Evangelho, é a salvação dos perdidos, resultando em glória a Deus. Então nós precisamos abrir a palavra, expor as Escrituras, as verdades reveladas de Deus aos perdidos, para que eles possam ser alcançados por Cristo e possam ter os seus olhos abertos e possam ver de fato o Evangelho, a plenitude da mensagem do Evangelho, no nome de Jesus. Então esse foi mais um vídeo do nosso vlog Você Que Pensa. Se você gostou desse ou de outros vídeos, dá um joinha aí embaixo, curte, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber, cada vez que a gente postar um novo vídeo, você ficar recebendo todas as nossas novidades. Até o próximo vídeo, esse é o vlog Você Que Pensa. Valeu.